Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e vamos falar de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos falar do desempenho dos brasileiros nessa segunda rodada, desempenhos surpreendentes dos quatro times brasileiros. Vitória do Palmeiras, ambos líderes de cada grupo, vitória do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para você não perder absolutamente nada. Bom, e vamos começar a falar do Palmeiras. O Palmeiras que ganhou do Al-Ahly 2-0. Resultado importantíssimo. Um primeiro tempo do Palmeiras que não foi muito bom. Poderia ter sido melhor. O Palmeiras que quase perdeu o Rafael Veiga, mas se não fosse o VAR, né? O VAR que anulou a expulsão do Rafael Veiga, o Veiga quase correu risco. E no segundo tempo o Abel faz as duas mudanças cruciais e o Palmeiras jogou bem melhor do que o time do Al-Ahly, vencendo de 2-0 e encaminhando a classificação. O Palmeiras que vai pegar o Inter Miami já nessa semana, segunda-feira, amanhã. O Palmeiras pega o Inter Miami à noite, às 10 horas da noite. E quem também ganhou foi o Botafogo. O Botafogo que pegou o PSG. E que vitória do Botafogo, 1-0. Um Botafogo que conseguiu se defender bem. E um time do PSG que estava com 5 mudanças, isso porque o Marquinhos não estava de titular, o Nuno Mendes também não estava. Então foi um PSG bem modificado contra o Botafogo, e o Botafogo conseguiu se defender bem, conseguiu segurar o time do PSG, uma vitória importantíssima para quem estava falando que o PSG ia atropelar o Botafogo. Todo mundo estava pensando isso, e o Botafogo silenciando todo mundo depois desse resultado importantíssimo. E o Flamengo que ganhou do Chelsea de 3-1 de virada. Foi um jogo que o Flamengo nos primeiros minutos dominou mais nos primeiros minutos, teve chances. O Chelsea que não tinha se encontrado no jogo. O Chelsea que fez o gol com o Pedro Neto e depois o Flamengo no segundo tempo jogou melhor e com as mudanças que o Felipe Luiz fez, o Flamengo virou o jogo 3-1, resultado importantíssimo. E o Flamengo que conseguiu, é o primeiro brasileiro classificado, já que o Esperance ganhou do Los Angeles FC e o Flamengo confirmou a classificação para as oitavas. E aí agora, nessa última rodada, vai pegar o Los Angeles FC. Tá certo? E o Fluminense que pegou o Yusa Hyundai, venceu de 4-2, mas não foi um bom desempenho do time do Fluminense, pelo menos no primeiro tempo. Pelo menos no primeiro tempo, saiu do primeiro tempo perdendo de 2-1 para o time do Yusa, empatou, virou o jogo para 3-2 e fez o 4-2. O Fluminense que mudou de postura no segundo tempo, venceu, mas tem que melhorar muito. E a gente tem aqui os possíveis cenários de cada time, só a gente capitulando. Lembrando que Palmeiras e Botafogo já tem uma certa definição. E o Fluminense ainda é um pouco complicado, porque o grupo da Internacional, River Plate, Monterrey e Uraia está em aberto entre Inter. O Inter vai pegar o River Plate, né? Então vai ser um jogo decisivo para as duas equipes que estão empatadas. E o Monterrey que pode se classificar também. Então é um grupo muito em aberto esse. Por isso que eu ainda não dá para cravar um adversário certo para o Fluminense, só esperando terminar essa rodada do grupo para a gente ver quem se classifica. Mas o do Palmeiras? O do Palmeiras a gente tem 3 cenários, né? O primeiro, o Palmeiras ganhando termina em primeiro e empatando também termina em primeiro. E o terceiro cenário, se perder isso por 2 gols de diferença ou até mais,
por 2 gols de diferença, o Palmeiras termina em segundo atrás do Inter Miami. E para os confrontos, a gente tem 2 cenários possíveis, né? Primeiro confronto, se ganhar, pode pegar o PSG. Pode pegar o PSG. Não estou cravando que vai pegar o PSG. Tudo pode acontecer. Futebol é uma caixinha de surpresas. Pode pegar o PSG se ganhar e se empatar também. E se perder, pode pegar o Botafogo. E aí a gente tem a situação se caso o Botafogo ele perder por 3 gols de diferença na última rodada, o Palmeiras pode pegar o Atlético de Madrid e a segunda opção é o PSG, mas eu acho muito difícil o Botafogo perder por 3 gols de diferença. E na última rodada o Palmeiras não pode perder por 3 gols de diferença e o Porto ganhar do Al-Ahly, senão o Palmeiras está fora, mas eu acho isso muito difícil. O Palmeiras já está bem encaminhado a classificação. Mas a gente sabe que futebol é imprevisível, a gente não dá para cravar. O Botafogo ganhando e empatando termina em primeiro. A derrota, o Botafogo termina em segundo. E aí, o que pode acontecer? Se ganhar, o Botafogo pode pegar o Inter Miami, caso o Palmeiras ganhe. Mesma coisa se empatar também, pode pegar o Inter Miami. E se perder, a gente pode ter um confronto brasileiro entre Palmeiras e Botafogo. E na última rodada, assim como o Palmeiras, o Botafogo não pode perder por 3 gols de diferença, que senão tá fora por conta do saldo de gols. E o Fluminense, a gente tem 2 cenários, só que ainda não dá para cravar adversário, porque, como eu já falei, o grupo do Inter tá embolado entre Inter, River Plate e Monterrey. Então é um grupo que ainda a gente não tem uma definição. O Fluminense, que se ganhar, termina em segundo. Isso se o Dortmund golear o Wilson Hyundai sem tomar gol. E o Fluminense só vai terminar em primeiro se o Dortmund tomar 4 gols ou mais. Mas para mim eu acho muito difícil. E o segundo cenário é se o Fluminense empatar, termina em segundo. E só termina em primeiro se o Dortmund tomar 4 gols. E se o Fluminense perder para o time do Mamelodi Sundowns na última rodada, tá fora. Então o Fluminense tem que pelo menos ou ganhar ou empatar para confirmar a classificação. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos. E a gente se vê para depois falar da definição dos grupos dos adversários brasileiros, tá certo? Forte abraço a todos, valeu e falou!